E aí, gente? Bom, pessoal, se tiver muito rápido, vocês me falam, porque eu vou empolgando com a matéria, né? E aí eu vou falando rápido, então pode ser que eu fale mais rápido do que de costume, por causa da empolgação, então vocês me freiam, tá? Vocês falam, professora, tá rápido demais, volta um pouquinho, e aí eu volto, explico de novo, né? Vou falando mais devagar, tá? Porque às vezes no ato da empolgação eu vou falando muito rápido, pode acontecer isso, né? Bom, queridos, nós estávamos falando então da execução por quantia e eu falei para vocês que o juiz, ao determinar a citação do réu, ele já de plano fixa que esse réu, né, o executado, ele tem que efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, acrescido de honorários de advogado de 10%, tá? Se por um acaso isso consta no próprio mandado de citação, tá? Do executado, consta lá o valor do débito devidamente atualizado. Essa atualização é feita pelo exequente, né, gente? Aquela planilhinha de débito que vocês já sabem fazer, porque eu expliquei para vocês como é que é. Tem vídeo aula lá no SF Web, né, explicando tudo bonitinho, tá? Então, o que acontece? O executado ele já é citado para poder efetuar o pagamento do valor atualizado do débito acrescido de 10%. E aí há informação lá no mandado de citação que se ele pagar o valor total no prazo de 3 dias, ele vai ser beneficiado com uma redução de honorários. Os honorários que eram 10% vão cair para 5%, tá? Se por um acaso, gente, não houver o pagamento do débito no prazo de 3 dias, esses honorários que foram fixados em 10% poderão ser majorados para até 20% do valor da execução. É exatamente para poder tentar forçar aí o pagamento da obrigação nesse prazo de 3 dias, o pagamento da dívida nesse prazo de 3 dias, tá? Bom, e aí o que acontece, gente? Então, juiz despachou a petição inicial, quer dizer que ela tá ok, que ela preenche todos os requisitos. O exequente, se ele quiser já lançar uma constrição em determinados bens registrados, ele vai requerer ao juiz uma certidão comprobatória de ajuizamento da execução, tá? De admissão dessa execução. O juiz, então, ele vai expedir essa certidão. Nessa certidão, gente, vai conter lá as informações principais do processo, as partes, o valor da execução, o tipo de execução, tá? E aonde que essa execução está tramitando, os autos do processo. Essa certidão, então, vai ser retirada dos autos do processo, né, gente? Vai ser retirada do processo pelo exequente e o exequente vai levar essa certidão nos cartórios de registro de imóveis, no Detran, para poder já fazer uma penhora em determinados bens, para já lançar uma constrição nesses bens. Por que é, gente, que é possível que haja, né, a expedição dessa certidão de admissão da execução e por que é importante esse ato já de fazer o registro, a averbação em determinados bens da existência dessa execução? Para que eu já possa assegurar os bens que vão suportar a execução, e para que eu possa também, gente, advertir terceiros que talvez estejam interessados em adquirir esses bens, que esses bens estão vinculados ao processo. Esses bens estão, por exemplo, penhorados, né, junto a um determinado processo, tá? Então é muito importante isso. Professora, eu posso sair penhorando vários bens assim para tipo garantir o dobro, o triplo do valor da execução? Suponhamos que o Fabrício ele está devendo para o Edivaldo 30 mil reais, tá? Só que acontece que o Edivaldo ele penhorou bens aí 60 mil reais de bens do Fabrício. Pode? Não, tá? O Edivaldo ele só vai poder penhorar a quantidade de bens que vai suportar exatamente a execução. Ele não pode fazer penhora a mais, tá?
Ah, professora, mas e se à medida que for vendendo esses bens, por exemplo, em leilão, não for conseguindo o valor total e for precisar de outros bens? Aí, nesse momento, eu vou atrás de outros bens. Mas eu não posso de cara bloquear tudo para poder ver aquilo que vai ser vendido e o que não vai ser, não, tá? Então, se por um acaso, né, gente, eu fizer um bloqueio a mais do que o valor que vai suportar ali a execução, do que aqueles bens que vão garantir a execução, eu vou ter que fazer o cancelamento das averbações indevidas, ou seja, daquelas averbações que vão a mais do meu crédito, que é o meu crédito. O que acontece? Quando eu faço, gente, eu pego essa certidão, né? Lá no processo e levo isso no cartório e tudo, depois eu tenho que comprovar, no prazo de 10 dias, eu tenho que comprovar para o juiz as averbações que foram efetivadas. Então, eu vou ter que comprovar, trazer certidão, trazer matrícula atualizada de bem com a averbação, eu vou ter que comprovar para o juiz quais foram os bens que já foram ali constritos, que eu já lancei uma penhora, que eu já lancei uma constrição naqueles bens, que eu já lancei uma averbação naqueles bens, tá? Quais foram os bens ali que já foram averbados, que já tem uma determinada constrição. Aí o juiz vai analisar, vai falar assim, opa, peraí, mas a dívida é de 30 mil reais e aqui, ó, tem mais um bem e aí fica em 40 mil reais. Então, esse aqui, ó, esse bem aqui de 10 mil reais, que está superando os 30 mil da dívida, você vai ter que cancelar essa averbação aqui. Se o exequente não cancelar, gente, o juiz de ofício determina o cancelamento dessa averbação, tá? Indevida. E aí, qualquer prejuízo que o executado vier a sofrer de forma indevida, porque uma determinada averbação, por exemplo, não foi cancelada, o exequente vai responder por este prejuízo. E a gente já estudou. Qual que é o tipo de responsabilidade civil que a gente tem na execução? É uma responsabilidade objetiva ou uma responsabilidade subjetiva? Respondam aí para mim. Qual que é, galerinha? Não, Myron, é objetiva, né? Não precisa de comprovar nem culpa, nem dolo. Basta a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade. Se eu conseguir comprovar esses três elementos, não há necessidade da comprovação nem da culpa, nem do dolo, tá? Então, a responsabilidade civil é objetiva. Então, o exequente, ele responde por todos os danos causados ao executado. E aí, gente, eu vou ter a presunção, né, de fraude à execução, se por um acaso eu tiver alienação ou oneração de bens feita de forma posterior ao momento em que houve ali a averbação daquela constrição naquele bem. Então, isso serve, né, como eu já havia falado para vocês, para alertar terceiros. Olha, você está comprando, mas só que esse bem aqui está constrito, tá? Então, você está comprando sabendo. Beleza? Bom, eu falei para vocês que o oficial de justiça, ele vai na casa, né, no local em que esse executado estiver para poder receber a citação. E aí ele vai proceder à citação do executado para que esse executado efetue o pagamento da dívida em 3 dias. Vamos estabelecer aqui um paralelo entre o que a gente já estudou no cumprimento de sentença por quantia. Lá no cumprimento de sentença por quantia certa, gente, o executado é intimado para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias. Se por um acaso, gente, não houver o pagamento do débito no prazo de 15 dias, há incidência da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% e passamos aos atos de expropriação. Isso no cumprimento de sentença. Na execução, gente, é diferente. O executado, ele é citado para efetuar o pagamento no prazo de 3 dias, já com honorários estabelecidos de plano em 10%. Pagou de forma completa no prazo de 3 dias, honorários reduz de 10% para 5%. Não pagou, os honorários poderão ser, né, fixados em até 20% do valor da execução, tá? Então, a gente já percebeu a diferença. Suponhamos, gente, que o oficial de justiça foi lá
Na casa do Fabrício, ele mora numa mansão, tá? Tem uma coleção de ternos Armani, tem uma coleção de carros antigos, inclusive o Edivaldo, na petição inicial, ele apontou todos esses bens, né, do Fabrício. E aí o oficial de justiça chegou para poder fazer a citação do Fabrício, e o Fabrício não estava lá. O que é que vai acontecer, gente? Vocês acham que o oficial de justiça vai voltar lá depois? Vai falar assim, eu volto aqui amanhã para a gente poder fazer a citação. O que vocês acham que vai acontecer? O que vocês acham? Deixa eu contar para vocês o que vai acontecer, gente. E aí eu acho o máximo. O que vai acontecer é o seguinte. O oficial de justiça chegou lá para poder fazer a citação do Fabrício, tá? Fabrício não estava lá. Sabe o que o oficial de justiça vai fazer? Ele vai arrestar tantos bens quantos bastem para garantia da execução. O que é o arresto de bens, gente? O arresto de bens é uma pré-penhora, é uma pré-constrição, tá? A penhora, gente, ela tá ligada a uma constrição mais expropriação. A pré-penhora é só a constrição. Então, ele já vai lançar impedimento, inclusive com a possibilidade da retirada desse bem, lá da casa do Fabrício, de bens que vão ali garantir a execução. Então, não achou o Fabrício? Não. Mas o Edivaldo, ele já havia apontado que o Fabrício tem uma coleção de ternos Armani. Então, o oficial de justiça vai entrar lá na casa dele, vai ver a coleção dos ternos Armani dele e vai fazer uma pré-penhora desses ternos Armani, vai fazer um arresto desses ternos Armani, tá? Já viu lá que existe uma coleção de carros antigos? Ele vai fazer o arresto desses carros antigos. Por que é que existe essa possibilidade, gente, do arresto, que é essa pré-penhora? Porque vejam, em algumas situações, por que é que o executado ele esconde? Por que é que o executado tenta fugir do oficial de justiça, gente? Normalmente. Porque ele acha o seguinte, se o oficial de justiça não me achar, se ele não me citar, os meus bens eles não serão atingidos. Só que na execução por quantia, gente, isso não acontece. Se por um acaso o executado não foi encontrado, o oficial de justiça vai direto pôr a mão nos bens dele. E esse ato do arresto, gente, é feito de ofício. Não precisa de requerimento do exequente, não precisa de determinação do juiz. O oficial de justiça, ele sabe que se ele chegou lá para poder fazer uma citação numa execução por quantia certa, se ele não encontrar o executado, que ele vai arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Se não tivesse, por exemplo, indicação de nenhum bem ali, tá? Ele olhar o valor da execução. A execução aqui é 40 mil reais, é 50 mil reais, beleza. Vai entrar lá e vai fazer a avaliação dos bens até chegar no importe de 50 mil reais. E vai fazer esse arresto, que é essa pré-penhora. E se não deixar entrar na casa, no caso dele ter empregados e atender só pelo interfone, chama a polícia. Boa noite, João. Chama a polícia. Você tem a ordem judicial ali, você tem o mandado, você tem a ordem do juiz, né? E aí você chama a polícia para você cumprir o mandado, não tem problema nenhum. Geralmente, gente, o que é feito, né? É comunicado ao juiz que não houve, né, a possibilidade da entrada no local. E aí o juiz, então, ele expede o mandado com a possibilidade de o oficial de justiça contar com reforço policial. Isso se ele já não colocar essa observação de cara no primeiro mandado do oficial de justiça. Tá? E aí o oficial de justiça, então, conta com reforço policial e entra. Nós vamos ver isso, né, no segundo momento. A gente vai estudar depois, quando eu falar a respeito da questão de arrombamento e tudo, é possível, tá? Inclusive que haja arrombamento, né, com porta, janela, qualquer obstáculo que seja colocado para poder impedir com que o oficial de justiça entre no local, tá? Então, este arresto é só uma anotação dos bens que ali tem e o executado não pode retirar? Depende, tá? Depende, Kleber, depende. Esse arresto, ele pode ser só uma anotação
e aí é lançado um impedimento, e aí aqueles bens eles não podem ser mexidos, mas se forem bens móveis, não é interessante deixar esses bens móveis, que podem facilmente sumir nas mãos do executado ou no local em que o executado reside. Então, o arresto ele pode possibilitar com que esses bens eles saiam da casa, saiam da residência, né? Saiam do domicílio do executado, saiam do local em que eles estão, para que sejam colocados, né, nas mãos de um depositário. Há essa possibilidade, tá? Desses bens eles saírem, né, das mãos do executado, do local em que eles estão. Existe essa possibilidade, tá? Alienação de bem, deixa eu só ver aqui, a pergunta do João. A alienação de bem constrito no processo de execução pode ensejar evicção? Perda da propriedade de um bem em virtude do reconhecimento de um direito anterior? Alienação de bem constrito no processo de execução. Na verdade, ela não vai ensejar evicção, João, porque a gente já viu que isso constitui fraude, né? Isso é alienação de bem penhorado. Então, na verdade, eu não vou nem chegar a discutir o instituto da evicção. Eu não vou nem discutir a perda da posse posterior em virtude do reconhecimento de uma propriedade anterior daquele bem. Por quê? Porque o ato, como a gente já estudou lá nas fraudes, isso é bom porque vocês fazem uma revisão para a prova, a gente viu que esse ato, ele já nasce completamente ineficaz. A ineficácia, inclusive, ela é originária. É a mesma coisa que acontece na questão da fraude à execução. O ato, ele já nasce ineficaz. Não é necessária nenhuma declaração para que esse ato ele se torne ineficaz, entende? Então, eu não vou nem discutir evicção. Por quê? Porque isso se trata de alienação de bem penhorado. Eu não preciso nem discutir a questão da evicção, entendeu? Entendeu, João? João? Entendi, beleza. Então, este arresto é só uma anotação. E o executado não pode retirar no caso dos ternos você. Então, se por um acaso, gente, esses ternos ficarem lá, porque vamos supor que esses ternos eles estão guardados lá, bem conservados, tudo mais, eles terão que ficar, né, assim, excepcionalmente sob a guarda, por exemplo, do executado. Mas como são bens que podem facilmente, gente, ser deslocados, né, ser retirados, sumir, né? Geralmente esses bens eles não ficam com o executado. Esses bens eles são levados para um depositário, tá? Um depositário judicial ou particular. Juiz pode ficar? Não. Por quê? Porque juiz não é depositário. Ah, professora, mas eu vi no caso do Ike Batista, o juiz depositário. Não, gente, aquilo ali é anomalia jurídica, tá? Não existe aquilo ali, né? Anomalia jurídica total, tá, gente? Então, no caso lá do Ike Batista, pelo amor de Deus, não peguem ele como um exemplo, né? Se por um acaso, gente, os bens eles não puderem ficar no local, porque são bens que podem sumir, que podem, né, assim, ser deteriorados, enfim, bens que podem ser destruídos, né? Aí esses bens eles ficarão sob a guarda de um depositário. Tá? Então, no momento em que o oficial de justiça ele faz esse arresto, ele já lança essas constrições e já faz a apreensão desses bens. Tá? Alguns bens a gente vai estudar, no entanto, que é mais difícil da gente fazer essa apreensão, tipo maquinário agrícola, né? E aí a gente vai ver num segundo momento se esses maquinários, por exemplo, forem penhorados, que eles podem excepcionalmente ficar sob a guarda do próprio executado, tá? Belezinha, queridos? Mas o juiz é depositário? KKK? Não, né? Então, gente, em regra, né? Assim, não era não, né? Mas se comportou como tal. Naquilo ali, gente, não dá nem para poder descrever o que foi que aconteceu naquele processo. Você sabe do processo que eu tô falando, né? Que o juiz ficou com alguns bens do Ike Batista, se não me engano, um carro, parece que tinha um piano também, e foi encontrado lá na casa, né, do juiz. Né? É complicada essa situação, tá? Ele foi, inclusive, já, né, punido, né, aposentado compulsoriamente, né, esse juiz. Então, aquilo ali não é um caso para vocês tirarem como base, tá? Ele não poderia nunca, de forma alguma, funcionar como depositário, tá? De jeito nenhum, tá bom? Em último caso, o executado poderia ser depositário, mas o juiz não, tá, gente? Não dá.
Bom, tranquilo, queridos? Então, vamos lá. Então, a gente já falou a respeito da questão do arresto, e aí, então, o oficial de justiça, ele faz esse arresto de bens, né? Já ali fazendo uma pré-penhora, tá? Aí, o que é que o oficial de justiça vai fazer? Nos 10 dias subsequentes, gente, ao dia que ele fez o arresto, ele vai retornar ao local para poder tentar fazer a citação do executado, tá? E aí, o que acontece? Se por um acaso, gente, ele localizar o executado, ele vai fazer a citação dele normalmente. Se não, se ele suspeitar, por exemplo, que existe ali uma suspeita, né, de uma ocultação, que por um acaso o executado ele está ali se furtando a receber a citação, ele vai promover a citação por meio de hora certa, tá? Se por um acaso, gente, for frustrada a citação pessoal ou a citação por meio de hora certa, o exequente, ele vai fazer o requerimento de citação por meio de edital, tá? Feita a citação, gente, esse arresto, ou seja, essa pré-penhora, depois que a citação for realizada, esse arresto será convertido em penhora de bens. E aí, qual que é o grande tchan do arresto? O arresto, gente, ele vai gerar um direito de preferência. Vamos voltar nisso, tá? Como que eu sei se eu tiver, por exemplo, um bem penhorado para várias pessoas, como que é que eu vou saber quem que vai receber antes de quem? Quem ajuizou primeiro a ação ou quem primeiro penhorou o bem? Como que eu vou saber quem que vai receber antes de quem? Quem ajuizou primeiro a ação ou quem penhorou antes o bem? Nós falamos disso agora também, recentemente. Vamos, galerinha? Então, eu vou, gente, saber quem é que vai receber primeiro através da ordem da penhora. Quem tiver primeiro penhorado o bem, Joseli, não fique perdida. Calma, tá? Isso tá umas 2 aulas, mais ou menos 3 aulas atrás, que eu falei disso, da questão da ordem da penhora. Isso é muito importante. Quem, então, gente, tiver primeiro penhorado bem, vai receber primeiro. Então, se o mesmo bem, gente, tiver a penhora de A, B e C, e a penhora de A for a primeira, ele vai receber primeiro. Se sobrar dinheiro, o B recebe. E se ainda sobrar dinheiro, o C recebe, tá? Então, a ordem das penhoras é que vai estabelecer a ordem do recebimento do crédito. Só que, quando eu tenho um arresto, gente, o arresto é uma pré-penhora. Se o arresto ele for feito antes da penhora de uma outra pessoa, então vamos supor que o Edivaldo ele fez o arresto dos bens lá do Fabrício, porque o Fabrício estava sumido, lembra? E aí, logo depois, gente, a Elza também entrou com uma ação de execução em face do Fabrício e penhorou os bens do Fabrício, os mesmos bens, tá? Ela fez a penhora desses mesmos bens também. Quem vai receber primeiro? A Elza, que penhorou os bens, ou o Edivaldo, que fez o arresto primeiro? Primeiro, quem vai receber é o Edivaldo. Por quê, gente? Porque o arresto ele gera direito de preferência, o arresto é uma pré-penhora. Depois da citação, quando essa pré-penhora, gente, for convertida em penhora de bens, isso vai acontecer depois da citação do executado, né? Depois que o Fabrício for devidamente citado, essa pré-penhora vai ser convertida em penhora. Ela vai retroagir a data do arresto, tá? Então, como o Edivaldo fez o arresto dos bens antes da penhora da Elza, ele vai receber antes da Elza. Olha como é que o arresto é legal. O arresto é legal demais. Não, a ordem de penhora do artigo 835, Myron, ele vai falar da questão da ordem preferencial. Primeiro dinheiro, né? Não é isso que eu tô falando, não. O que eu tô dizendo aqui é a ordem de pagamento. E essa ordem de preferência, né, melhor dizendo, a ordem de preferência em relação ao pagamento dos débitos, tá? Essa ordem de preferência é estabelecida a partir da penhora mais antiga. Só que, se
dentre as penhoras mais antigas eu tiver um arresto, gente, e esse arresto for anterior à penhora, a pessoa que arrestou os bens vai receber antes das outras pessoas que penhoraram. Vamos dar um exemplo prático para vocês enxergarem, tá? Porque senão pode ficar confuso. Olha só, vamos supor que o Edivaldo, ele fez o arresto dos bens do Fabrício no dia 30 de abril, tá? Foi feito o arresto lá, o oficial de justiça foi lá e arrestou os bens, fez a pré-penhora, ok? A Elza, gente, ela fez a penhora dos bens do Fabrício no dia 5 de maio, certo? O que aconteceu? No dia 13 de maio, não, 13 de maio, vamos colocar dia 11 de maio, né, que foi ontem. No dia 11 de maio, gente, o arresto do Edivaldo, que foi lá no dia 30 de abril, foi convertido em penhora, tá? Pergunta, quem que vai receber primeiro? O Edivaldo. Por quê? Porque embora a penhora dele, gente, tenha se efetivado no dia 11 de maio, o arresto foi realizado no dia 30 de abril. E o que nós temos, né, de acordo com o Código de Processo Civil, é que o arresto, quando ele é convertido em penhora, ele retroage à data em que foi realizado o arresto. Então, quando a gente tem, gente, a conversão do arresto em penhora, retroage à data do arresto. Então, como a data do arresto dos bens foi dia 30 de abril, ele vai receber antes da Elza. Essa é uma questão ótima de prova. Excelente, tá? É uma questão ótima de prova. Ah, professor, e se por um acaso o arresto dos bens fosse realizado depois da penhora da Elza? Não tenho dúvida, gente. A Elza ia receber em primeiro plano. Por quê? Porque o arresto gera direito de preferência, só que ele foi feito depois da penhora, tá? Da Elza, né? Só o arresto, gente, sendo feito antes da penhora da Elza, é que vai dar direito de preferência para o Edivaldo. Por quê? Porque quando esse arresto for convertido em penhora, vai retroagir a data em que o arresto foi feito. E aí, se o arresto é anterior à penhora da Elza, o Edivaldo vai ter preferência em receber esses débitos, né? O valor dele que ele tem para poder receber, o crédito, né, que ele tem para poder receber, tá? Beleza, queridos? Essa parte eu acho que era um pouquinho mais espinhosa, mas eu vou voltar nisso, tá? Prometo para vocês que eu voltarei nisso, tá bom? Isso é muito importante, gente, muito importante mesmo, tá? Bom, então vamos lá, né? O executado foi devidamente citado. Suponhamos que o Fabrício foi localizado, tá? De cara, não teve arresto nem nada, tá? O oficial de justiça foi lá na casa dele e procedeu à citação dele, para ele efetuar o pagamento do débito no prazo de 3 dias, tá? Já fixando de plano lá os 10% de honorários, que se ele pagar no prazo de 3 dias, reduz para 5%. Quais são as possibilidades que o Fabrício tem devidamente citado, gente? Primeira delas, cumprir a obrigação, tá? Primeiríssima de todas, cumpriu a obrigação extinção do processo de execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso 2 do Código de Processo Civil, tá? Pode acontecer também de o executado apresentar embargos à execução. O que são os embargos à execução? Vai voltar, gente. Quais são os embargos? Calma, Myron. Eu vou voltar nisso, tá? Calma, calma, calma. O que são os embargos à execução? Os embargos à execução, gente, eles constituem a defesa do executado no processo de execução, tá? Eles são a defesa do executado no processo de execução. A gente vai estudar os embargos à execução um pouquinho mais para frente, né? Um pouquinho mais adiante a gente vai estudar, tá? Pode acontecer também, gente, do executado reconhecer a dívida e no prazo que ele teria para poder oferecer a sua defesa, ou seja, os embargos, ele ofereceu uma proposta de parcelamento do débito, tá? Então, executado, ou seja, o Fabrício falou assim, não, eu devo mesmo, viu, Edivaldo? Eu tô a fim de pagar, tá?
Então, eu estou te oferecendo uma proposta de parcelamento. Qual? 30% de entrada e o restante do valor, gente, parcelado em até 6 vezes, com juros legais, né, de 1% ao mês e a correção monetária lá do site do TJ, tá? Então, eu faço essa proposta, né, de parcelamento e apresento isso nos autos do processo. Até que haja manifestação, gente, de aceitação ou não, o executado ele tem que fazer o pagamento da forma como ele ofereceu, tá? Então, se o executado ofereceu pagar todo dia 10, até que haja aceitação da proposta, manifestação a respeito da proposta, tem que pagar todo dia 10, tá? Ai, professora, e se por um acaso o executado atrasar alguma parcela? Se atrasar, gente, alguma parcela, eu vou ter o vencimento antecipado da dívida. Então, vai vencer o valor todo de uma vez. E em cima do valor que ele tiver devendo, gente, vai incidir multa de 10%, tá? Então, vamos supor que o Fabrício está pagando lá para o Edivaldo direitinho. Quando aconteceu, ele parcelou, deu uma entrada de 30% e parcelou em 6 vezes o restante, tá? Quando ele foi pagar a terceira prestação, gente, ele atrasou o pagamento dessa prestação, tá? Ele acabou não pagando a terceira prestação. Se ele não pagar a terceira prestação, gente, vai vencer a dívida toda. Então, a terceira prestação que ele já não pagou, soma com as demais, vence tudo de uma vez. E em cima de todas essas parcelas que ele não pagou, incide uma multa de 10%. Tá? Por que é desse jeito? Para poder forçar o cumprimento do parcelamento. Então, você está requerendo parcelamento do débito? Está. Não é para poder enrolar, não. Por quê? Porque se você quiser enrolar, o negócio vai sair pior do que você está pensando. Porque em cima, né, do valor total que você deixou de pagar, vai incidir uma multa de 10% e imediatamente, gente, a gente já parte para os atos de expropriação. Tá? Então, já vai para penhora de bens. Se já tiver algum bem penhorado, né, vai para leilão. Então, assim, na hora já é retomada essa execução. Na hora, a gente já tem a retomada dessa execução. Ah, professora, e se de todo o exequente, né, não aceitar a proposta de parcelamento? Vamos supor que o Fabrício já pagou 4 parcelas, faltam só mais 2. E o exequente diz que não tem interesse nesse parcelamento. Se ele disser, gente, que não tem interesse, o que o Fabrício já pagou fica, né, como penhora, é convertido em penhora, então o valor que ele já pagou já fica ali vinculado ao processo, ele tem que pagar só o restante. Se ele não pagar o restante, gente, de uma vez, parte para os atos de expropriação, tá? Belezinha? Ah, e uma coisa muito importante. Se o executado optar pelo parcelamento do débito, ele está renunciando aos embargos. Então, o executado ele tem uma escolha. Ou ele vai oferecer defesa, os seus embargos, ou ele vai oferecer a proposta de parcelamento do débito. Não tem jeito de oferecer parcelamento e defesa. É uma coisa ou outra. Se ele oferecer embargos, ele não quer parcelamento. Se ele oferecer parcelamento, ele não quer embargos, tá? Então, é uma coisa ou outra. E pode acontecer do executado também, gente, ficar inerte, não fazer nada. Tipo, Fabrício, devidamente citado, falou: devo, não nego, pago quando puder. Deixa o pau quebrar, tá? Se ele fizer isso, então a gente vai partir para os atos de expropriação. Penhora de bens, né? Seguida aí da adjudicação ou da alienação de bens. Beleza, queridos? Só para arrematar, porque teve gente que bugou aqui um pouquinho, né? Teve gente que bugou aqui um pouquinho na questão do arresto, tá? Gente, o arresto é uma pré-penhora. É uma constrição que é lançada pelo oficial de justiça em bens, tanto os bens quanto os bens têm a garantia da execução, se o executado não for encontrado para ser citado.
Então, oficial de justiça apareceu lá na casa, né, no local em que o executado deveria ser citado. O executado não foi localizado. Não foi localizado, não? Não, beleza. Então, eu já vou arrestar tantos bens quantos bastem a garantia da execução. Qual que é a lógica do arresto, gente? Isso costuma acontecer. Quando você vai em cima do bem do executado, se o executado estiver se escondendo de propósito, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer. Por quê? Porque o interesse dele era se esconder para não, né, ser citado, para poder tentar proteger seus bens. Só que esse ato dele se esconder, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque o oficial de justiça, na hora, já que não achou ele lá para poder fazer a citação, já fez a constrição de todos os bens. Tantos bens, gente, quantos bastem para garantir a execução. E aí, qual que é o legal? O que é o legal do arresto? O arresto ele vai gerar um direito de preferência. Esses bens foram arrestados. Se esses bens, gente, forem penhorados por outra pessoa, quem vai receber primeiro? A pessoa que primeiro fez o arresto ou a pessoa que depois fez a penhora? A pessoa que primeiro fez o arresto. Mesmo, né, esse arresto sendo convertido em penhora depois, quando há a conversão desse arresto em penhora, gente, tá? Essa conversão, ela retroage à data do arresto. Então, o arresto ele vai gerar um direito de preferência no recebimento do crédito. Ah, professor, e se, por exemplo, um determinado bem for arrestado e outros bens depois forem penhorados? Não tem problema. O que vai ali, gente, né, é trazer o direito de preferência à data da realização do arresto, mesmo que depois haja penhora em outros bens diferentes daqueles bens que foram arrestados. Tá? Então, o arresto é show de bola. Se ele não tiver bens, pode bloquear alguma conta bancária para quitar a dívida? Pergunta da Patrícia. Não só pode, como deve, Paty. Na próxima aula, a gente vai estudar a ordem de penhora e a gente vai ver que, preferencialmente, o dinheiro, né, é o primeiro bem que pode ser penhorado. O dinheiro é ótimo para o exequente. Por quê? Porque o dinheiro ele traz uma satisfação imediata do crédito, né? Então, o dinheiro ele é top de linha, tá? Ele é o primeiro de todos. Diferente do que acontece, por exemplo, na adjudicação de um determinado bem, né? A gente fala o seguinte, a doutrina ela fala o seguinte, a execução ela visa a satisfação do direito do exequente. Essa satisfação ela pode ser direta ou indireta. Ela vai ser direta, gente, quando o exequente ele optar pela adjudicação. Por quê? Porque o bem vai ser entregue para ele e vai haver satisfação direta do bem, do crédito dele, né? Do interesse dele. Mas ela vai ser indireta quando o exequente optar pela alienação do bem. Por quê? Porque esse bem vai para um leilão e o produto da venda desses bens, ou seja, o dinheiro, vai ser entregue para o exequente. Então, a doutrina fala que nesse caso vai haver a satisfação indireta do crédito, tá? Mas a gente vai voltar nisso quando eu falar um pouquinho da adjudicação, da arrematação, a gente vai voltar nisso. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, terminei aqui a parte relativa às possibilidades do executado, expliquei para vocês a questão do arresto. Na próxima aula, a gente retoma a partir de penhora, e aí eu explico para vocês a questão da penhora, dos efeitos da penhora, e a gente já entra com a segunda parte da matéria da próxima aula. Tá, queridos? Então, um beijo enorme, estamos no último minuto, né? Não fique com medo. Não fique com medo. Eu estou à disposição para poder sanar todas as dúvidas de vocês. Estudem, porque semana que vem a gente tem revisão. Tá bom, queridos? Então, próxima aula a gente segue a matéria, tá? Um beijo. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Obrigada a vocês. Com Deus também, gente.